Olá, eu me chamo Otto Krieger e meu canal é destinado ao autoconhecimento, expansão da consciência e espiritualidade usando cogumelos mágicos. Nesse vídeo eu quero falar sobre o processo de integração da experiência psicodélica com os cogumelos mágicos. Quem acompanha meu canal desde o começo deve ter reparado que nos vídeos mais antigos eu falava que meu canal era destinado à integração psicodélica. E o que é a integração? Como o próprio nome diz, integrar a experiência na sua vida de uma forma segura, de uma forma saudável, de uma forma benéfica, para que você tenha realmente benefícios em questão principalmente de saúde mental ao usar os cogumelos mágicos. Não adianta de nada a gente usar os cogumelos mágicos e depois não saber o que fazer com essa experiência. Principalmente quem usa só com a finalidade recreativa não manja muito e nem quer saber muito dessa questão da integração. Então, como o meu canal é mais voltado justamente a esses termos, essas questões que eu falo no começo de todo o vídeo, expansão da consciência, autoconhecimento, espiritualidade, o processo da integração, eu considero muito mais importante do que a própria experiência em si, porque não adianta de nada você muitas vezes ter uma experiência extremamente maravilhosa com os cogumelos e no dia seguinte ela não fazer diferença nenhuma na sua vida segue normal e acabou. Principalmente pessoas que buscam uma melhora na qualidade de vida, que buscam as experiências com os cogumelos, autoconhecimento, expansão da consciência, tem que fazer esse processo de integração para que a experiência realmente vale a pena. Então, por exemplo, principalmente no caso de bad trip, por exemplo. No meu último vídeo eu falo sobre a bad trip, o que separa os homens dos meninos, um vídeo bem interessante, faz parte desse processo de integração. Principalmente que tem uma bad trip, é extremamente necessário fazer esse processo de integração para que essa pessoa entenda o porquê que essa bad trip ocorreu. E essa bad trip nunca ocorre por acaso. A bad trip ela sempre quer trazer um aprendizado. Então, se você quer se aprofundar nesse aprendizado que a bad trip traz, eu recomendo você assistir esse meu último vídeo. E o processo da integração nada mais é que você integrar essa experiência no seu dia a dia para que sua vida melhore. E não piore muitas vezes no caso da bad trip, porque se a pessoa tiver uma bad trip, às vezes uma experiência um pouco traumatizante por causa da bad trip, e ela não souber integrar a experiência, ela vai ter talvez prejuízo em vez de benefício. Agora, se a pessoa souber fazer um processo de integração bacana, ela vai ter só benefícios, mesmo que ela tenha tido uma bad trip. Como eu falei nesse último vídeo das bad trip, muito provavelmente as bad trips foram as maiores responsáveis por eu realmente ter uma melhora na minha qualidade de vida usando os cogumelos mágicos. Então, esse processo de integração eu considero muito mais necessário do que a própria experiência em si. Então, mesmo você tendo uma bad trip ou você tendo uma boa experiência, é necessário que você faça esse processo para que também você não banalize a experiência, para que você não fique usando o cogumelo, usando toda vez e não fazer diferença nenhuma na sua vida. Principalmente nessa área de expansão da consciência, de autoconhecimento, de etc. Então, é necessário você fazer esse processo de integração. E como você faz esse processo de integração? Muitas pessoas fazem, por exemplo, escrevendo a sua experiência. É uma coisa que eu faço bastante também. Eu tenho um grupo no Facebook, aliás, vou fazer esse convite caso você quiser entrar. Estamos com mais de 13 mil membros lá compartilhando suas experiências. É só você pesquisar no Facebook Cogumelos Mágicos, Psilocybicubens, vou deixar o link aqui embaixo também. E quando eu tenho uma experiência, eu escrevo essa experiência e compartilho com o pessoal nesse grupo. Compartilho com o pessoal também no meu grupo do WhatsApp, caso você tenha interesse, pode estar entrando em contato comigo. Pelo Instagram, está aqui na descrição também. E eu posso colocar você nesse grupo do WhatsApp. Então,
não no compartilhamento, mas no processo de eu escrever a minha experiência, muitas vezes eu consigo entender melhor o que aconteceu nessa experiência, eu consigo lembrar de mais momentos, de mais insights que eu tive durante a experiência, do que simplesmente eu só tocar meu dia a dia sem pensar no que aconteceu. E isso é interessante porque quando eu relato aquela experiência, para mim mesmo, escrevendo ela, eu começo a ver pontos que aconteceu que estão relacionados a alguma área da minha vida, algum relacionamento que eu tenho com pessoas ou comigo mesmo, que muitas vezes eu preciso melhorar um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho ali, mudar um pouquinho aqui, mudar um pouquinho lá. E eu escrevendo eu consigo entender melhor o que a experiência quis dizer para mim. E eu vou fazendo e eu escrevo essa experiência. E nos próximos dias e na próxima semana, 2 semanas depois, todo dia eu tiro um momento do meu dia para reler esse relato que eu fiz. E conforme eu vou relendo esse relato, eu vou lembrando ainda de mais momentos, de mais insights que eu tive durante essa experiência. E aí eu consigo encaixar todo dia um pouquinho, uma mudança, uma melhoria em alguma área da minha vida que aquela experiência trouxe e quis me dizer. O que muita gente também faz, muita gente desenha. Eu já vi bastante casos de pessoas que desenham as suas experiências. E a pessoa desenhando entra nessa mesma questão do relato, relatando, escrevendo. Elas começam a entender melhor o que aconteceu na experiência, começam a ver o que a experiência realmente quis dizer para ela. E isso faz uma diferença enorme na vida da pessoa. Uma coisa que você pode fazer também é contar, falar a experiência para você mesmo, gravando. É uma coisa que eu faço com algumas experiências aqui no canal. Por exemplo, o último vídeo não foi a minha última experiência com os cogumelos, mas foi, eu acho que a experiência mais marcante que eu tive com os cogumelos. Tá aqui no canal, o nome do vídeo é Minha Experiência com Cogumelos Mágicos depois de 3 anos sem usar. Eu estava 3 anos sem usar os cogumelos. E essa experiência foi tão marcante que eu decidi, inclusive, até trazer o relato aqui no meu canal. E é uma experiência assim que eu venho até hoje pensando nela. Hoje, às vezes, eu paro para pensar nessa experiência, o que ela quis me dizer, e eu ainda consigo tirar alguns insights, alguns momentos que ela me trouxe para poder aplicar ainda no meu dia a dia. E já faz alguns meses essa experiência. E você fazendo isso, filmando ou gravando, e depois você ouvindo, você vai relembrando a sua experiência, e você vai vendo momentos que aconteceu e não fazendo você esquecer, não banalizando e fazendo essa experiência ser significativa na sua vida, porque ela tem que ser significativa. Se essa experiência não está sendo significativa na sua vida, significa que talvez você esteja fazendo algo errado, você está banalizando a experiência. E você banalizando a experiência, você não vai ter os verdadeiros frutos que os cogumelos mágicos podem trazer para você. Por exemplo, dentro da área psicoterapêutica, dentro da área da ciência, que hoje está estudando bastante os psicodélicos, principalmente os cogumelos mágicos, na área da saúde mental, no combate da depressão, por exemplo. Os profissionais dessa área que fazem ensaios clínicos, experiências com pessoas dentro de consultório, dentro de clínicas, eles dizem que o processo mais importante da experiência para que a pessoa realmente tenha resultados é o processo da integração, onde o profissional, o psicólogo, o psicoterapeuta, depois da sessão psicodélica com os cogumelos, eles marcam consultas onde o paciente vai relatar a experiência para aquele profissional, e esse profissional vai ajudar aquela pessoa a entender melhor o que aconteceu e poder aplicar a experiência no dia a dia dela para que ela realmente tenha resultados e benefícios. E isso vale para você, isso vale para mim, para qualquer pessoa que faz o uso por si só dos psicodélicos, dos cogumelos mágicos. Porque se você é uma pessoa que está assistindo o meu canal, muito provavelmente você é uma pessoa que faz o uso por si só. Então é interessante e extremamente necessário, se você realmente quer saber até onde os cogumelos podem te levar e qual tipo de melhora que eles podem te proporcionar, é extremamente necessário você aprender a fazer esse processo de integração. Aí, conforme você vai aprendendo a fazer esse processo de integração, você também vai vendo que não é tão necessário assim você ter várias e várias experiências com os cogumelos. Se você souber fazer um processo
processo de integração legal, muitas vezes uma experiência, sei lá, em questão de 2, 3 meses ou às vezes até em 1 ano pode ser extremamente necessário, unicamente necessária para que você tenha uma melhora de verdade na sua vida. Diferente de você pegar e ficar usando cogumelo, sei lá, 1 vez por mês, 2 vezes por mês, sem fazer esse processo de integração, só usando por usar, banalizando a experiência, essa experiência não fazendo diferença nenhuma na sua vida e sendo algo banal, sendo algo sem diferença nenhuma. Então, hoje eu vejo que pelas minhas experiências, eu não acho legal a gente banalizar a experiência com os cogumelos mágicos, porque os aprendizados que elas podem trazer, as experiências, o processo de autoconhecimento, de expansão da consciência que os cogumelos podem trazer é extremamente necessário, eu digo que para todo ser humano, mesmo que todo ser humano não esteja pronto para uma experiência com os cogumelos mágicos, a experiência com os cogumelos mágicos de autoconhecimento e expansão da consciência que ele proporciona é extremamente necessário para todo ser humano que quer realmente evoluir como ser humano. E não necessariamente a expansão da consciência, o autoconhecimento é proporcionado só através dos cogumelos mágicos. Existem várias outras áreas na vida que não envolvem o uso de substâncias psicoativas que a gente pode buscar essa expansão da consciência. Mas o meu canal é focado nisso. Então é extremamente necessário a gente aprender a fazer esse processo de integração se a gente realmente quer ter benefício, quer ter expansão da consciência, quer ter um autoconhecimento com os cogumelos mágicos. Então se você realmente procura isso, eu recomendo que você foque muito mais no processo da integração da sua experiência do que na sua experiência em si. Ah, você usou o cogumelo hoje e amanhã você volta para a sua rotina, para o seu dia a dia e você não pensa na sua experiência, você não pensa no que ela quis te dizer, você nem faz questão de entender o que ela realmente quis te dizer. Mesmo que tenha sido uma experiência legal, muitas vezes você só está esperando a próxima, sem realmente se aprofundar no que essa experiência quis te dizer. E aí você nunca, eu digo que se você não souber fazer esse processo de integração, você nunca vai ter realmente, você nunca vai chegar realmente aonde os cogumelos querem te levar, onde os cogumelos podem te levar, que eu digo que é até o final da toca do coelho, né? Então se você realmente quer saber o que tem no final da toca do coelho com os cogumelos mágicos, é extremamente necessário você aprender a fazer esse processo de integração. Então, se você nunca fez esse processo de integração, eu recomendo você começar a fazer a partir de agora. Uma das maiores formas de fazer esse processo é igual eu mesmo faço, é relatar, escrever um texto da sua experiência e todos os dias você pega e releia esse texto. Ou, se você não quer escrever a sua experiência, você pegue todos os dias, pelo menos nas próximas 2 semanas após a sua experiência, você tire uns 5, 10 minutos do seu dia para você meditar no que aconteceu durante a sua experiência, para você pensar profundamente no que aconteceu nessa sua experiência, no que ela quis te dizer, nos aprendizados que ela te trouxe, e principalmente se for uma bad trip, porque se foi uma bad trip, essa bad trip está querendo dizer que você precisa mudar, muitas vezes que urgentemente, alguma área da sua vida, para que essa bad trip não ocorra novamente e para que você tenha uma melhora de verdade na sua vida usando os cogumelos. Porque se você tem bad trip 1, 2, 3 e você não faz esse processo de integração, você vai acabar culpando os cogumelos, como eu falei nesse último vídeo, eu recomendo que assista, e você vai dizer que os cogumelos não fizeram diferença nenhuma e só pioraram você, sendo que o culpado foi você de não aprender, de não saber fazer um processo de integração da sua experiência. Então o processo da integração é extremamente necessário e eu digo que é muito mais necessário do que a própria experiência em si quando se trata de expansão da consciência, de autoconhecimento e espiritualidade. Quando se trata de buscar uma melhora na qualidade de vida, uma melhora na nossa saúde mental e espiritual. Então são essas dicas que eu trago para esse vídeo. E é isso que eu queria abordar nesse vídeo. Faça a integração da sua experiência. Tire todo dia um momento da sua vida, um momento do seu dia para pensar na sua experiência. Se você puder escrever ela, é melhor ainda, porque todo dia você vai estar ali escrito a sua experiência, você vai reler e você vai relembrar da sua experiência e ainda aquele texto vai
trazer mais momentos da sua experiência, vai trazer mais insights, e aí você anota mais ainda, ou você pega e faz um novo relato, incluindo tudo que você escreveu, e mais juntamente um novo relato. E pelo menos no processo, num tempo de 2 semanas, você faça esse processo, você faça esse trabalho, e aí depois dessas 2 semanas, você realmente para analisar o que mudou na sua vida. Aí você realmente tira um tempo legal do seu dia ali, da sua semana, depois dessas 2 semanas fazendo esse processo de integração, você para e pensa o que realmente mudou na sua vida com essa experiência, o que essa experiência realmente quis te dizer, quais insights ela trouxe para você. E eu digo isso 2 semanas, porque 2 semanas é um tempo mínimo para a gente fazer esse processo de integração. Eu tive experiências não só com os cogumelos, mas com o DMT principalmente, que eu levei às vezes anos fazendo o processo de integração até eu realmente entender o que aquela experiência quis me dizer. E enquanto eu não termino esse processo de integração, eu não parto para uma próxima experiência, eu não uso de novo os cogumelos ou outro psicodélico que seja. Eu termino esse processo de integração, mesmo que esse processo às vezes dure semanas, meses ou até anos, como por exemplo esse vídeo da minha experiência com os cogumelos mágicos, depois de 3 anos sem usar. Por que eu fiquei 3 anos sem usar? Porque nesses 3 anos eu estava fazendo um processo de integração das minhas últimas experiências antes desses 3 anos. Então foram experiências tão marcantes, tão transformadoras, tão necessárias, que eu demorei 3 anos para realmente entender o que elas trouxeram para mim, o que elas trouxeram de bom para mim, o que elas realmente quiseram me dizer a respeito da minha vida, se eu estava certo, se eu não estava, se eu precisava melhorar em algo, se eu precisava mudar algo e etc. Então 2 semanas é o mínimo. Tanto que o recomendado para você usar novamente os cogumelos é dar um intervalo de no mínimo 2 semanas. Eu recomendo no mínimo 2 semanas, mas se puder ficar 1 mês sem usar novamente, e nesse mês você fazer um processo de integração legal da sua experiência, você vai ver como ela realmente vai fazer diferença na sua vida, do que você simplesmente só pegar, usar por usar e depois tocar o seu dia como se nada tivesse acontecido, como se fosse só uma experienciazinha legal na sua vida. Então é isso, faça o processo da integração, que eu tenho certeza que você sabendo fazer esse processo, você começando a aplicar esse processo de integração, você realmente vai ter benefícios, você vai ter resultados em prol da sua melhora de qualidade de vida, resultados enormes, benefícios enormes. Então para esse vídeo é isso aí, valeu, até a próxima.